Acabei de assistir a entrevista do advogado do Bozo na Globo News. Ele acabou de dar a entrevista, gente, absurdo, né? Será que não tem um bolsonarista, um bolso afetivo que seja honrado, né? O cara é advogado, então eu vou usar termo jurídico. Tem um grande jargão conhecido a nível mundial, aqui no Brasil muito conhecido também, que diz um peso para duas medidas. No termo jurídico, quer dizer o seguinte, aonde você tem um mérito para dois julgamentos distintos, ou seja, um mérito é uma situação, um processo, e aí ali você tem dois tipos de julgamentos diferentes para a mesma coisa, para o mesmo processo. Isso tem cabimento? Não tem cabimento. Aí o advogado dele está querendo dizer agora que ele quer pedir a anulação da delação premiada do Mauro Cid. Andréia, deixa eu dizer uma coisa para você. Evidentemente que sim. O surpreendente é que eu tenha que pedir a anulação. E o mais surpreendente é que é o seguinte, como eu disse, nós estamos tratando de um processo de golpe de Estado que seria um golpe no Estado democrático. Um golpe na democracia. Mas, curiosamente, quando nós estamos vendo o que se sucedeu a respeito dessa delação, cadê os juristas? Cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa? Não se enganem, a jurisprudência do julgamento do Collor influenciou o Brasil por 20 anos. Essa também vai influenciar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque é grave o que está acontecendo. Desde sempre eu falo que a delação premiada é a prostituta das provas. Mas enquanto estava sacaneando o presidente Lula, estavam os bolsonaristas tudo aplaudindo. Ei, a delação do Palocci, que o picareta, juiz ladrão, parcial e bandido do ex-juiz Sérgio Moro utilizou para tentar sacanear, chegar no presidente Lula, foi bizarro. O Moro prendeu o Lula perto das eleições de 2018. E ele só prendeu o Lula por duas coisas. Reforma na cozinha do sítio de Atibaia, que ele dizia que o sítio era do Lula, porque tinha num dos açudes ali do sítio um pedalinho, e um dos pedalinhos tinha o nome do netinho do Lula. E nos quartos dos fundos desse sítio de Atibaia tinha fotos do Lula, da família do Lula, e o Moro deduzia que o sítio era do Lula. O dono do sítio apareceu, falou que o sítio era dele, tinha escritura, e que o Lula era amigo pessoal dele. E se ele quisesse, o Lula poderia morar no sítio, que ele, como amigo do Lula, tudo declarado, ele tinha condições de ter o sítio, tudo isso, ele deixaria o Lula morar se o Lula quisesse no sítio. E também, ele prendeu o Lula por isso e pela intenção de compra do triplex, porque quando ele fez uma busca e apreensão na casa do Lula, o Lula dormindo lá de cuecão, aí entrou lá a polícia, todo mundo que o Moro mandou para fazer uma busca e apreensão, e encontraram a escritura original do triplex na cabeceira da cama do Lula, a cópia da escritura original do triplex, que obviamente não estava no nome do Lula. O Lula falou, gente, me ofereceram o triplex, eu e a finada Marisa, né, fomos visitar o triplex, eu não gostei porque o prédio era velho, doutor Roger, não compraria aquele triplex, prédio horroroso, feio, velho, né, e o Lula também tinha essa visão. Né, me ofereceram, eu tinha o dinheiro, estava tudo declarado, tudo isso, ofereceram reformar o triplex, e eu não gostei do prédio. Finada Marisa até gostou tal, mas não rolou. Mas quando você vai comprar alguma coisa, você que está aí me assistindo, ou eu, qualquer um de nós, se a gente quer comprar, a gente quer ver a escritura desse imóvel, né? É óbvio isso. E o Lula tinha a cópia da escritura na cabeceira da cama. E o Moro deduziu que tanto o sítio quanto o triplex eram do Lula, de lavagem de dinheiro. História para boi dormir. Né? E aí o Moro, para corroborar com as narrativas fantasiosas da cabeça dele, para tirar o Lula do processo eleitoral lá de 2018, utilizou a delação do Palocci. Só que daí, nesse caso, valia a delação do Palocci, né? Porque, doutor, tá vendo? O Palocci roubou. E eu sempre dizia, se o Palocci roubou e devolveu o dinheiro, o Palocci que se lasque. Ele que vai devolver o dinheiro mesmo. Não interessa se você roubou R$1, 1 milhão ou 1 bilhão. Ladrão é ladrão de tudo quanto é jeito. Eu tenho horror a ladrão. Se o cara roubou, ele que pague. Aliás, desonrou a nossa profissão, a minha profissão, que é o de médico.
Médico, se ele é ladrão, se ele é bandido, se ele é safado, ele vai roubar do paciente no consultório particular também. Vai querer roubar dinheiro do paciente. Porque é do caráter, é da índole do cara. Não sabe lidar com dinheiro, não serve nem para ser médico. Quem dirá ser político que lida com dinheiro público, maneja dinheiro público, milhões, bilhões do dinheiro público. Aí agora, eles estão dizendo que a delação do Cid não vale. Né? Mas no tempo do Palocci, a delação valia. Né? Por falar nisso, né? O que o Lula tinha a ver com o Palocci? Nada. Ah, mas o Palocci era o braço direito do Lula, doutor Rocha. Pois é. O Palocci era o braço direito do Lula e o Lula não tinha nada a ver diretamente com ele. Se o Palocci roubou, o Palocci que pague. Ou qual que é a diferença do Palocci para o ministro de confiança do Bozo, do Bolsonaro, o Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação do Bolsonaro e que o Bolsonaro declarou que colocava a cara toda, inteira, no fogo, em termos de confiança para o Milton Ribeiro. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia. Qual é a diferença do Palocci para o Milton Ribeiro? Relembrando aqui que o Milton Ribeiro foi aquele mesmo que se encontrou numa simples roda, num pneu de uma caminhonete, 5 milhões de reais no pneu de uma caminhonete. Aí depois o Bozo, né, que aí já não queria mais queimar a cara toda dele, não queria colocar a cara no fogo mais, falou, veja bem, se ele recebeu propina, se ele é ladrão, ele que responda pelos atos dele. Pois é, o Lula quando dizia doutor Roger, quando falava o Palocci que responda pelos atos dele, não, doutor, o Lula é a prova, o Palocci roubando é a prova que o Lula roubou, sim. E o Milton Ribeiro, que era de confiança do Bolsonaro, ministro de confiança dele, ladrão, propineiro, com 5 milhões em apenas um pneuzinho de uma caminhonete lá, aí o Bolsonaro não responde por isso. Pois é, doutor, mas o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O próprio Bolsonaro falou que o Milton que responda pelas coisas dele. É aquilo que eu falei no começo desse vídeo. Você tem um peso, um processo para duas medidas, para dois tipos de julgamento. Por que isso? O bolso afetivo de verdade, né? Ele gosta de testosterona alta e gosta de coisa grande e grossa. Eu vou dar isso para eles no próximo vídeo. Né? Eu troquei semana passada os 4 pneus dessa caminhonete aqui. Esse pneu grande, grosso, borrachudo, do jeito que o bolso afetivo gosta, para cantar o hino nacional e para rezar. Né? E os seminovos dessa caminhonete que estão inteiraços, estão aqui atrás. O próximo vídeo vai ser para os bolsos afetivos. Então já curte e compartilha esse vídeo aqui com o seu bolso afetivo, que você conhece aí, seu vizinho, seu amigo. Né? E o próximo vídeo também, não esqueça. Daqui mais ou menos umas 2 horas eu tô chegando em casa. Né? Agora eu tenho um compromisso, depois vou chegar em casa. Chegando em casa eu já faço o próximo vídeo. Do pneu ungido do Dr. Roger. Vocês vão ver o jeito que eu vou ungir o pneu pro bolso afetivo. Curte e compartilha esse vídeo aqui. O próximo curte e compartilha também. Valeu, gente!